Fala galera, hoje ainda a gente vai continuar com o assunto Introdução à Bioquímica. Bom, e para continuar esse assunto vamos começar pelos lipídios. Que são os lipídios? Bom, são moléculas orgânicas que são apolares, diferentemente da água, que são polares, e são formadas através de ligações entre ácidos graxos, ou seja, ácidos de cadeia longa, com álcools, certo? E aí, quais são as principais funções do lipídio? Bom, reserva energética é a nossa segunda fonte, lembrando que a primeira fonte são os carboidratos, funcionam como isolantes térmicos e também elétricos. Lembrando desses isolantes elétricos da bainha de mielina, que estão nos neurônios e permitem com que o impulso nervoso passe de maneira muito mais rápida. Existe também proteção contra choques mecânicos, impermeabilização nas folhas das plantas, na estruturação, elas estão presentes na membrana plasmática e na pigmentação nos carotenoides. Além disso, ela tem função reguladora e também função hormonal. Essa função hormonal que está relacionada com esteroides e corticoides. Bom, e esses lipídios eles são classificados de que maneira? Eles podem ser classificados como glicerídeos, que são formados através de uma reação de esterificação entre um glicerol e um ácido graxo, que vão ser representados por quem? Pela gordura e pelo óleo. Gordura que tem origem animal, é sólida e além disso ela é saturada. E o óleo, origem vegetal, é insaturada e é líquida, certo? Quando eu venho falar dos cerídeos, eu estou falando que eles são formados por ligações entre um ácido graxo e um álcool de cadeia longa, o que torna ele muito insolúvel em água, e são representados pelas ceras de ouvido e de plantas que tem função de proteção, e a cera de abelha que tem a função de estruturação. Além disso, tem os carotenoides, esses carotenoides que vão auxiliar no processo de fotossíntese, e os fosfolipídios, que são moléculas anfipáticas, ou seja, tem uma parte polar e uma parte apolar, certo? A cabeça polar ela é formada por um grupo fosfato e um glicerol, e a cauda é formada por um grupo de ácido graxo, beleza? E está presente na nossa membrana plasmática. E os esteroides? Os esteroides são mais representativos pelos colesterol, e lembrando que o colesterol ele é transportado por lipoproteínas, principalmente HDL e LDL. HDL que é aquele que dizem que é o colesterol bom, ou seja, que vai levar da artéria para o fígado, vai retirar a gordura da artéria para o fígado, e o LDL que é o de baixa densidade, que vai levar do fígado para a artéria. Lembrando que o HDL é o de alta densidade. Uma representação básica aqui dos fosfolipídios. Essa aqui é a parte polar, certo? Onde tem um fosfato, aqui vai ter o glicerol, e essa partezinha aqui vai ser o ácido graxo. Onde tem essa dobrinha, geralmente é onde ocorre a insaturação, aquela dupla ligação, beleza? E aqui é como ele se organiza na membrana plasmática. Bom, passando um pouco mais falando sobre os fosfolipídios, eu posso ver moléculas anfipáticas. De que forma? Imagine que aqui tem uma gordura. Essa gordura ela vai se ligar na parte apolar, enquanto a parte polar ela vai estar relacionada com a água. Isso aqui é formado pelo sabão, pelo detergente, beleza? E quanto às proteínas? Essas proteínas são macromoléculas formadas por monômeros. Monômeros esses que são chamados de aminoácidos, que podem ser naturais, produzidos pelo homem, eu falo ser humano, e essenciais, que são ingeridos na dieta, certo? Elas são formadas por ligações peptídicas, que são uma reação química de anabolismo, por síntese e por desidratação, certo? Essas ligações peptídicas, e podem assumir 4 formas: primária, secundária, terciária e quaternária, e dependendo da forma ela tem funções diferentes, beleza? Essa proteína ela pode passar por um processo de desnaturação, desde que seja levada para altas temperaturas ou sofra mutação, e tem como função defesa imunológica, por exemplo, as imunoglobulinas, que são nossos anticorpos. Existe a estruturação, onde elas estão na membrana plasmática, ou como periféricas ou como proteínas totais. Hormonal, insulina e glucagon. Existe a contração muscular, com actina e miosina, transporte, aquelas lipoproteínas HDL e LDL, reconhecimento celular, que são receptores de membrana e os catalisadores de enzima. E é importante lembrar que aquela frase toda enzima é uma proteína, ela está incorreta, porque existem as riboenzimas, que são enzimas formadas por RNA. Aqui é basicamente um aminoácido que tem um carbono central ligado a um radical, ligado a um ácido, um grupo ácido carboxílico, e a uma amina, beleza? E a um hidrogênio também. Falando da estrutura proteica, a estrutura primária ela é aquela de cadeia linear. A estrutura secundária ela começa a se enrolar como um fio de telefone
com associação de pontos de hidrogênio, e aqui existem a estrutura terciária, que essa aqui vai começar a se contorcer e se contorcendo com pontos de sulfeto, e a quaternária é como se eu pegasse uma estrutura dessa e de uma outra proteína que também está na terciária eu começasse a juntar, certo? E aí, quando eu venho falar de enzimas, elas funcionam como o nosso catalisador orgânico e elas são extremamente específicas. E existe o modelo chave-fechadura, além do modelo encaixe induzido. E aí é importante lembrar que elas são afetadas principalmente por quem? Temperatura, pH e concentração do substrato. De que maneira? Bom, essa enzima ela é um catalisador orgânico e por ser um catalisador orgânico, ela vai diminuir essa energia de ativação. Sem a enzima eu precisaria de toda essa energia para começar uma reação e com a enzima só isso aqui. Beleza? E aí quais são os fatores que afetam? Bom, ela precisa de uma temperatura ótima, ela precisa de um pH ótimo e a concentração aqui basicamente seria, aqui no início tem muito substrato e as enzimas vão enchendo esse substrato, certo? Até que ela chega no limite de saturação. Passando um pouquinho mais, vamos falar das vitaminas, que estão em pequenas quantidades no nosso corpo e servem para regular o metabolismo celular. É importante lembrar que elas não são digeridas. Por não serem digeridas, elas não são fontes de energia, elas são apenas absorvidas. E em geral, o nosso corpo ele não produz vitamina, a não ser a vitamina D, que precisa do ultravioleta do sol, certo? Elas atuam como cofatores enzimáticos, ou seja, elas ativam as enzimas e são classificadas como lipossolúveis e hidrossolúveis. As principais que eu coloquei aqui: A, que está relacionado com a cegueira noturna e a xeroftalmia; D, calciferol; A, esterilidade masculina; a K, coagulação sanguínea, certo? E a baixa de K pode trazer hemorragias; B2, DUFAD; B3, NAD, relacionados aqui à respiração celular; B9, duplicação do DNA; B12, anemia perniciosa, que é diferente de anemia ferropriva; e C, escorbuto, que também está relacionado com o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Beleza? E os ácidos nucleicos, basicamente, eles são moléculas maiores que são formadas por monômeros, que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos que têm fosfato, pentose e base nitrogenada. E aí, os dois principais são o DNA e o RNA. O DNA, ele pode ser encontrado nos procariontes, no citosol, e nos eucariontes, núcleo, mitocôndrias e plastas. É importante lembrar esses dois porque muita gente só lembra do núcleo. A sua pentose é o desoxirribose, tem um oxigênio a menos, por isso é um açúcar diferente. É dupla fita no formato de hélice, certo? E a base nitrogenada é ATCG, adenina, timina, citosina e guanina. E RNA são encontrados no citosol, certo? Nos procariontes e nos eucariontes. Citosol, núcleo, mitocôndrias e plastas. Sua pentose, reação a ribose, é de fita simples e única, e no lugar do T a gente vai ter uma uracila, certo? E aqui basicamente vai ser a formação do nucleotídeo, que é tudo isso aqui. Quando eu venho olhar só para a pentose e base nitrogenada, eu chamo de nucleosídeo. E a formação é sempre de C com G, A com T. Beleza? Quando eu estou falando de DNA, lembrando que a C com G ela tem 3 pontos de hidrogênio e a A com T tem 2 pontos de hidrogênio. Além disso, é importante lembrar que a e G são bases púricas e C e T são bases pirimídicas. O que são isso? Púricas tem 2 anéis, pirimídicas só tem um anel.